Muito bem, pessoal, eu separei aqui 6 dicas para você ganhar massa muscular da maneira mais rápida possível. Gosta desses títulos assim, né? Eu sei que você gosta. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o número 6 é aproveitar a minha promoção da consultoria hoje às 11h59 para 10 alunos apenas. E é hoje, quinta-feira. Mais informações aqui nos comentários. É brincadeira, tá? Não é brincadeira não, tem promoção, mas o número 6 da nossa lista é: vamos modular a frequência de treinamento para algo que seja possível. Então, eu vejo algumas pessoas se comprometendo em ir 6 vezes por semana para a academia. E tudo bem, você vai conseguir excelentes resultados. Porém, você sabia que você pode treinar 4 vezes por semana e ter os mesmos resultados? E isso é muito legal da gente entender, porque aí começamos a tornar os treinos possíveis de se fazer na prática. Treino no papel não deixa ninguém forte. Você tem que executar. E para você executar tem que ser plausível de você fazer. Então vale muito mais a pena você treinar 3 vezes por semana, que realmente 3 vezes por semana, 4, 5, 6 seria melhor. Mas você vai fazer? Então coloca no papel o que você sabe que vai cumprir. Vamos ser realistas, tem que ser realista. Mas de 4 vezes por semana, claro, a 6 vezes por semana, os resultados são os mesmos. Porém de 4 você tem um volume maior. 6 vezes por semana você tem um volume reduzido, ou seja, os treinamentos são mais compactos, porque você tem mais dias para distribuir o que você precisa treinar. Número 5, periodização de treinamento. Pessoal, eu já fiz vídeo aqui sobre periodização de treinamento, lembra de procurar lá no Twin Mais Tema, expliquei alguns modelos, de periodização de treinamento, porém sim é algo mais complexo. Você consegue resultados sem periodização de treinamento? Consegue, tá? Porém, normalmente são menos e temos alguns pequenos problemas que podem atrapalhar bastante. Então eu vou deixar uma dica aqui, que é você focar na periodização, mas no mínimo você focar os músculos que você tem fraco. Então quando você faz uma periodização, você faz uma carga mais intensa, depois uma carga mais de descanso, que pode coincidir com uma viagem sua e tal. Toda aquela coisa para tornar muito mais englobado com a tua vida. Mas você precisa separar alguns momentos para focar músculos fracos. Porque nem tudo que é grande é bonito. Não sei se você já percebeu isso. Um cara que tem o shape feio e toma esteroide, ele passa de feinho para feião. Você não quer ser feião, você quer ser bonitão. Mas antes de ser bonitão, que tal você ser bonitinho? Então, não pense em esteroide, pense em arrumar a tua carcaça. Vamos focar deltoides e cintura escapular, e asa, para falar popular mesmo. Focar a asa, as costas. Vamos dar largura aqui para a cintura parecer mais fina. Isso vai ser mais importante do que você tomar esteroide, aumentar o teu tamanho e continuar ruim. Faça a periodização de treinamento. Se você não consegue entender isso ainda, minimamente dê atenção para focar músculos fracos, que eu ensinei aqui no canal, tá? Não tem desculpa. Número 4. Agora eu quero que você se esforce por você. Que filosófico, né? Só faltou uma flautinha agora. Não, é verdade, pessoal. A musculação, ela é determinante para a hipertrofia muscular, certo? Ela é o estímulo. Porém, se fosse só fazer musculação, não é? A gente precisa de mais coisas para hipertrofiar. O que você precisa para hipertrofiar? Minimamente aqui, falando grosseiro. Você precisa estimular, que é treinar. Você precisa dar nutriente, nutrição, dieta boa, num ambiente bom. O que é esse ambiente bom? Insulina, tireoide e testosterona funcionando maravilhosamente bem. Um ponto aqui muito importante é que vocês dão muita atenção para a testosterona, não está errado. Só que vocês esquecem da insulina. E eu vou dizer, por experiência, que um aluno que tem uma sensibilidade à insulina muito boa e uma testosterona mais ou menos, ele responde melhor para a hipertrofia do que alguém que tem uma testosterona natural, tá, muito boa, e uma sensibilidade à insulina muito ruim. Como é que eu melhoro a sensibilidade à insulina? Existem alguns macetes, porém um que é esquecido, aeróbicos. Os aeróbicos melhoram a sensibilidade à insulina. Quando é que o pessoal faz aeróbico? No cut. Só que no cut, o baixo carboidrato e o baixo índice glicêmico, que normalmente você combina para ter mais saciedade, já melhora muito a sensibilidade à insulina. Ok, você tem que fazer isso mesmo. Você tem que fazer cardio no cut, senão você não consegue secar ao ponto que você precisa. Só que no bulk você também tem que fazer cardio. Por isso que eu disse que você tem que se esforçar por si mesmo. Porque a musculação sozinha, ela é ótima. Só que quando você quer levar a resposta dela
num nível a você mesmo se impactar, se vendo no espelho, os aeróbicos vão ser complementares à modalidade da musculação. Portanto, faça cardios em bulk, em cut, o ano inteiro. Você pode fazer um pouquinho menos, realmente, porque senão fica, às vezes, muita atividade física, aquela coisa toda. Mas tem que estar presente, galera. Dica número 3. Suplemento, creatina. Custo-benefício, excelente. Aumenta os resultados, aumenta a força, não custa caro. É o suplemento mais honesto da musculação. Você vai usar ele em bulk e em cut. Se você, claro, for possível, tá, gente? A gente está falando aqui de cenários ideais. Se você não conseguir, não tem problema nenhum. Você vai ter resultado também sem creatina. Isso é óbvio. A creatina é um acessório para a gente conseguir melhorar os resultados. Eu posso apertar a porca de um pneu, né, com uma chave de roda ou com aquela pistola que eu não sei o nome que o cara coloca e faz vum. Ou seja, a tecnologia a favor do melhor resultado, mas tem como fazer sem. A mesma coisa aqui da creatina. Lembrando que a creatina é para a modalidade musculação. Então, em bulk ou em cut, você pode utilizar a creatina. Você não cicla a creatina, certo? Porque o músculo esquelético vai compor mais ou menos aí 170, 180 gramas de creatina. Quando você suplementa, vamos para 210, 220. Ou seja, você começa a suplementar, demora 2, 3 semanas para atingir o auge. Quando atinge o auge, você fica um mês sem usar, né, porque cai muito rapidamente, uma semana já caiu. Portanto, o ciclo de creatina não é interessante e nem necessário, porque a creatina não faz mal para o organismo. Dica número 2, treinar até a falha, porque se o corpo não vê desafio, ele não vê motivos para crescer, certo? Até falei isso no vídeo de ontem. O treinamento até a falha, pessoal, é o que torna visível para o seu corpo querer crescer. Se você vai lá e faz um monte de séries de peitoral, faz supino, inclinado, reto, mas você não leva nada até a falha, o corpo fala, beleza, eu dei conta, pode mandar mais. Agora, se você pega uma barra, já pegou uma barra na mão, e aí essa barra vem na direção da tua boca, e ela vai te esmagar, ela vai te matar. E você joga ela para cima. E quem joga para baixo? A gravidade. E aí você briga com a gravidade. Até o momento que sobe devagarinho e você guarda a barra. Você passou perto da morte para o teu corpo. Ele vai querer ser mais forte. Então, treine até a falha. Mas é até a falha daquele dia. Se amanhã você chegar lá e essa barra começar a chegar próximo da tua boca e você estiver muito cansado e você fala, hoje eu não queria barras próximo da minha boca, eu não vou ir para a academia, vou ficar em casa. Então vai para a academia mesmo assim, mas ao invés de colocar os 30 de cada lado, coloca 25, mas leva até a falha, levar até a falha de cada dia. E o nosso número 1, obviamente, é o cuidado nutricional. A base é segurar os macronutrientes nos valores que nós precisamos, tá? Quais são esses valores, Leandrão? Proteína, 2 gramas quilo, gordura, 1 grama quilo e carboidrato. Para cutting, 2 gramas quilo, certo? Para quem tem um metabolismo acelerado, 3 gramas quilo, beleza? E para bulk, para quem tem um metabolismo lento, 3 gramas quilo. Para quem tem um metabolismo normal, 4 gramas quilo. Para quem tem um metabolismo acelerado, 5 gramas quilo. Isso é o básico. Leandrão, mas é só isso fazer dieta? Não, tem um monte de coisa. Só que se você não faz isso, como é que eu vou te explicar o resto? Como é que você vai procurar vídeo, ler livro? Você não tem a base. Então faz a base. E aí você começa a observar o teu resultado. Se passar uma semana, no máximo 2 semanas, e nada mudar, nem peso, nem medida, nem nada, se você está em bulk, aumenta meio grama quilo de carboidrato. Se está em cut, não vamos tirar meio não, vamos tirar 0,2. Leandrão, esses números aqui e tal, é tão fácil assim? Galera, novamente eu vou reforçar. Pensa que um curso de nutrição tem 4 anos, tem pós-graduação, tem especialização, tem um monte de coisa. Em 1 minuto eu não vou conseguir te dar tudo, tá? Mas você tem que ter uma base para você buscar mais conhecimento. Muito bem, Leandrão, mas não tem como explicar um pouco melhor como calcular os macronutrientes tintim por tintim? Lembrei do Rin-Tin-Tin que eu assistia quando eu voltava da escola, adorava. Tem um vídeo aqui sim, pessoal, como calcular os macronutrientes. São 10, 12 minutinhos, mas ali a gente entrou mais, certo? Dá uma conferida aqui.